Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai partir agora para a retinha final dessa primeira sessão. Nós temos ainda algumas pela frente, para falar do nosso curso aqui de docência online, reflexões acerca dos processos e rupturas da prática educativa em EAD. Sempre lembrando que isso aqui é resultado de um incentivo, de um estímulo por parte da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, através da sua divisão de capacitação de profissionais. Eu queria agradecer a Elian, queria agradecer a Jéssica, ao Pró-Reitor Izan, todo mundo que está dando esse estímulo importante para que a universidade se capacite. Vamos falar um pouquinho do que na reta final eu acho que é um pouco do que já vai ser tratado nos próximos momentos, que são as condições mais práticas dessa docência remota, dessa docência online, dessa docência digital. Esse ensino remoto, como a gente foi vendo aqui ao longo dos conteúdos, tem se consolidado cada vez mais, principalmente devido a esse avanço tecnológico que a gente tem notado. No entanto, isso vai fazer com que seja extremamente importante e necessário que justamente o que está acontecendo nesse momento aqui, que é a capacitação profissional e a atualização ocorra para que a gente possa conseguir trabalhar, de fato, essa modalidade de educação. É muito importante deixar uma coisa explícita recorrentemente. A tecnologia, a digitalização, a automação nunca substituirão a mão de obra humana. Tudo que não puder ser digitalizado vai ter sempre muito valor, porque é a autoralidade, porque é a criatividade, é a capacidade das pessoas em ter um conhecimento que, por mais preguiçoso que seja o cérebro humano, e ele é às vezes muito preguiçoso, todos nós, ele é muito mais capaz de processar, de inteligir, de significar do que qualquer inteligência artificial. E é por isso que a tecnologia deve caminhar na direção de formar pessoas, de amparar o trabalho humano para que esse trabalho humano ocorra no intuito de promover o maior acesso empático e diverso ao conhecimento. Se a tecnologia for usada nesse viés, a gente está num excelente caminho para poder resolver a primeira parte de um enorme problema, que é a nossa defasagem educacional, a nossa defasagem instrucional, a nossa defasagem tecnológica, a nossa defasagem competitiva no Brasil. Não adianta a gente insistir numa hipótese de uma educação de competitividade se a base do processo é arenosa. A gente precisa de base sólida. E a base sólida é uma boa concepção de diversidade, de empatia, de respeito e de inclusão, para que a gente possa, aí sim, promover excelência como um processo geral, para que a gente possa ter uma heurística bem fundamentada do processo do desenvolvimento social e econômico no país. Então, o professor, para atuar nesse universo, a gente precisa capacitar e muito, tá? Porque são muitas coisas envolvidas. Alguns fatores são extremamente importantes do ponto de vista mais técnico. Em primeiro lugar, a gente precisa ter muita atenção, não só sobre as nossas condições, mas as condições dos cursistas, sobre conectividade. Nossa internet está funcionando bem. Se nós não temos condições de usar a internet adequada, nós temos condições de receber um pacote de dados da instituição que está nos contratando, que está pagando o nosso salário. O cursista, que é, sem dúvida alguma, a ponta mais vulnerável e suscetível do processo, ele está recebendo um pacote de dados para ser utilizado com relação à questão da transmissão digital, da docência online acontecer de fato? Essa é uma primeira coisa importante. Ainda olhando essa questão técnica, prática, a instrumentalidade, os instrumentos necessários, como o hardware, como tudo que cerca a infraestrutura dos terminais de recepção de conteúdo, celular, tablet, computador, o nosso cursista, a nossa cursista, está recebendo essa dotação técnica capaz de proporcionar uma experiência digna, decente, adequada, confortável de ensino? Esse é um dado muito importante. Nós mesmos temos essas condições? Não adianta, gente. A gente não vai conseguir reverter todo o cenário de atraso
todas as deficiências, todas as demandas da nossa população sem instrumentos adequados. Além disso, quais são as condições de disponibilidade? Nosso aluno está disponível para receber esse conteúdo? Ele está lidando com uma ambiência socioeconômica e doméstica que proporcione a ela, as condições práticas para poder realizar uma relação de ensino-aprendizagem? Além dessas condições socioeconômicas e domésticas, como que está a questão sanitária? Está doente? Não está? Muitas pessoas tiveram Covid, por exemplo, além de vários outros problemas de saúde que continuam no mundo. Tiveram a Covid e, tendo a Covid, se arrastaram por muito tempo. Quase como que se a Covid passasse a se comportar como uma síndrome, com impactos sobre o corpo e sobre a mente muito severos. Isso leva a gente a pensar sobre quais são as condições emocionais, psicológicas de cada um dos cursistas e de nós mesmos, docentes. Porque isso é muito importante. Ninguém consegue se dedicar a um processo correto, digno de ensino-aprendizagem sem estar, de fato, muito estabilizado emocionalmente, confortável emocionalmente. Esses são alguns dos fatores que eu poderia elencar sinteticamente aqui para a gente poder observar quais são as condições práticas. Porque tudo isso que a gente vai teorizar, todos esses argumentos pró e contra, eles inequivocamente vão se deparar com a realidade, com as condições do real, do agora, do aqui. Isso é muito importante para a gente considerar. Porque se essas tecnologias são importantes e têm contribuído para algumas mudanças no ensino e na aprendizagem que podem ser positivas, por si só elas não vão alterar o nosso modelo de escola. Se a gente perder o sentido humano dessa educação, a gente perdeu tudo. Então, esse processo educacional online, ele precisa estar absolutamente centrado nas relações humanas, na presença humana do processo educativo, que é insubstituível. A educação precisa de interação, de conversa, de exemplo, de inspiração, de transmissão de experiências de vida. Esse processo a gente não pode perder com a transmissão online de jeito nenhum. Além dessas questões práticas, um outro dado que eu acho extremamente importante que eu queria aqui falar com vocês é sobre a questão da observação das condições legais. Por quê? Porque se por um lado a gente está falando em empatizar, em criar condições nas quais a gente possa trabalhar da melhor forma possível, da forma mais confortável possível para o nosso aluno, por outro lado, a gente tem que ter muita atenção para, mesmo com as melhores das intenções, a gente não incorrer em ilegalidade. Em 1996, a Lei de Diretrizes Básicas, a Lei número 9.394, estabelecendo as diretrizes básicas da educação em todos os níveis de ensino, colocou o ensino à distância como uma modalidade utilizada. Então, o credenciamento de faculdade nesse sentido começou por volta dos anos 2000, em 1999. E o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em janeiro de 2001 como uma exigência da LDB, abordou a educação à distância e as tecnologias educacionais, se referindo como um meio auxiliar de indiscutível eficácia. Olha como é interessante, hein? Aqui está se referindo como um meio auxiliar. Alguns decretos são importantes para que a gente conheça todo o conjunto do arcabouço jurídico legal necessário. O decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o artigo 80 da lei número 9.394, da LDB. Um outro decreto importante é o decreto 5.773, de 2006, que dispõe sobre a regulação, a supervisão e a avaliação das instituições de ensino superior. Para quem está interessado e está precisando assumir a coordenação de atividades administrativo-acadêmicas no que diz respeito ao ensino à distância, é bem importante olhar esses decretos e conhecer. E, além disso, o decreto 6.303, de 2007, que vai alterar alguns dispositivos do decreto 5.622
e do decreto 5.773, dispondo justamente sobre esses exercícios. É bem importante observar. Porque no Brasil, essa educação à distância está prevista em vários documentos oficiais do governo. E um desses é o que eu acabei de citar, que é o decreto 5.622 de 2005, que vai caracterizar a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios de tecnologias, informação e comunicação. Muito, muito, muito importante. Já em 2017, houve um decreto também importantíssimo, 9.057, que ajudou também a regulamentar o artigo 80 da Lei 9.394. A principal diferença entre eles é que a lei estabelecia as diretrizes de base da educação nacional no geral e o decreto é referente à seção de educação em nível superior. Então, para a gente que trabalha com nível superior, isso é bem, bem importante conhecer. De acordo com os termos do decreto, os cursos de educação superior podem ser ofertados na modalidade EAD, desde que observadas as condições de acessibilidade e meios utilizados. Esse decreto, ele considera a modalidade à distância como uma modalidade de educação que acontece utilizando meios e tecnologias das TIC, que é um pouco do que a gente já trabalha aqui agora nesse período emergencial. Bem, bem importante conhecer. A definição legal via decreto já nos encaminha para alguns aspectos centrais. Vamos dar uma olhada nesses aspectos. Primeiro aspecto, a utilização das tecnologias de informação e comunicação para a realização da mediação didático-pedagógica. Segundo ponto importante, o fato de professores e alunos estarem em lugares e ou tempos diversos. E, por último, a peculiaridade da organização metodológica, da gestão e da avaliação em cursos à distância. Nesse contexto, a situação pandêmica foi também motivo de algumas regulamentações importantes. A gente tem que olhar com muita atenção os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Eu vou até mostrar para vocês. Conselho Nacional de Educação na pandemia, para a gente conhecer um pouquinho, olha só, sobre o que são alguns desses dados, dessas regulamentações que são extremamente necessárias. Aqui, nessa página de Covid-19 do Conselho Nacional de Educação, vocês vão encontrar todo o conjunto de regulamentações que vão desde a reorganização do calendário escolar para a carga mínima, a guarda religiosa do sábado na pandemia, o reexame do parecer 5º de 2020, que trata da reorganização do calendário. Esse aqui é super importante, olha, o parecer 11 de 2020, com orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas. A gente tem alguns últimos que são bem, bem, bem importantes, como, por exemplo, essas diretrizes aqui, especialmente o parecer 6 de 2021 e o parecer 2, e a resolução 2, perdão, no qual diretrizes nacionais orientadoras para a implementação do retorno à presencialidade são colocados e que diretrizes nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade para regularização. Então, tem várias coisas aqui super interessantes, são documentos bastante ricos, eu vou abrir um deles aqui para a gente ver, documentos que são embasados tecnicamente, são extremamente importantes, e mostram um pouco do que está sendo pensado e de como está sendo organizado. Eu vou mostrar o parecer ao invés da resolução, que o parecer é ainda mais substanciado do ponto de vista técnico. Tá? Com uma comissão responsável de pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Ou ao menos a gente supõe isso. Olha aqui, relacionando todos os documentos. Isso é super importante para a gente conseguir acessar informação. É um acervo que a gente deve conhecer. E da mesma forma que a gente deve conhecer esses acervos, para a gente pensar o que a gente está fazendo, a gente também deve conhecer as resoluções do Conselho Superior da Universidade Federal do Amapá, que é onde a gente está trabalhando, e onde boa parte das decisões, as mais significativas, inclusive, são tomadas. Falando sobre o que são as possibilidades, as mediações, as legislações, ajudando a gente a se situar da melhor forma possível nesse contexto, gente. Então, eu destacaria a vocês que vale muito a pena, muito, muito a pena, conhecer toda essa base legal e cruzar essa informação com a experiência prática, com a experiência empírica que a gente tem na relação ensino-aprendizagem, para a gente daí sim fornecer bons cursos embasados na legalidade
embasados em boas práticas, em dados estruturados, e não menos importante, para que a gente atente a todas as dimensões do que é essa realidade, que é tão difícil a gente aprender sobre o todo, já que a gente está aqui falando muitas vezes com uma câmera. Então, é importantíssimo a gente se preparar e, principalmente, acessar a informação de forma séria, confiável e estruturada para ajudar o nosso planejamento. Com isso, pessoal, eu diria a vocês que a gente completou esse primeiro momento do curso que fala sobre o que é o ensino online, digital e remoto. Eu tentei aqui trazer a vocês um panorama o mais amplo possível, bastante diverso, bastante sensível e, principalmente, focado em como as questões técnicas e legais, e aí as questões técnicas vão desde o didático-pedagógico até a questão tecnológica da infraestrutura e do que é a natureza da comunicação online em si. Que todos esses aspectos pudessem dialogar com o mais importante de tudo, que é o ser humano. Nós, docentes, e os cursistas e as cursistas, que são, sem dúvida alguma, a ponta suscetível ao que a gente está fazendo. Muito obrigado pela sua atenção. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo na sessão de número 2. Um forte abraço, até já e tchau, tchau.